Esta é a história do dia da Rádio Observador. Divórcios, traições, mistérios. As monarquias europeias estão em crise? Her Royal Highness, the Princess of Wales, was admitted to the London clinic yesterday for planned abdominal surgery. Primeiro, o comunicado inesperado sobre uma cirurgia planeada e um longo período de recuperação. Depois, as teorias. A doença da Princesa de Gales seria afinal grave, ou afinal não havia doença nenhuma, ou os príncipes estariam a passar por uma crise no casamento, ou afinal Kate Middleton estaria morta, coisa que a família real britânica queria esconder. I want to bring you some breaking news just into us, and the Princess of Wales has personally apologised in the past few moments for confusion over the family photograph issued by Kensington Palace, saying... Pelo meio, um pedido de desculpas por causa de uma fotografia alterada no Dia da Mãe, a ausência de William de uma cerimónia oficial, a doença do rei Carlos e as férias da rainha Camila, uma morte na família e um tio num reality show. Tudo embrulhado numa comunicação errática, por vezes desnorteada, à mercê de especulações e teorias da conspiração. O que é que explica esta estratégia, se há alguma, da família real britânica? E como olhar para o momento de outras famílias reais europeias igualmente envolvidas em escândalos e polémicas que fazem questionar a credibilidade das monarquias atuais? Vou conversar com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, terça-feira, 19 de março. Bem-vinda, Maria. Olá, Sara. Vamos começar pelo Reino Unido e por este caso que está a gerar um enorme interesse e uma enorme incompreensão. Vamos tentar percebê-lo melhor. Há 1000 teorias, muitas delas muito ridículas, sobre o que se passa afinal com Kate Middleton. E tudo começa num comunicado inesperado e, digo eu, demasiadamente vago, que contrastou na altura com um comunicado muito claro e muito concreto sobre o cancro do rei Carlos III. Foram pessoas diferentes a fazer cada um destes comunicados? Quase de certeza, e isso pode ajudar a explicar algum deste desnorte. Então, só para enquadrar um pouco, Buckingham e Kensington, os principais palácios, têm diferentes equipas de comunicação. Isso torna-se gritante num caso como este, não é? Em que nós percebemos a diferença de estratégia em relação a dois membros séniores da família. No começo do ano, ficámos a saber que tanto o rei como Kate Middleton estavam a lidar com questões de saúde, é verdade, mas enquanto Carlos III, como tu dizias, optou por abrir o jogo sobre o cancro e o respectivo tratamento, Kensington foi muito mais evasivo sobre a condição da princesa. E eu penso que isto marcará o resto do caminho até aqui, mesmo que tenham informado que Kate não voltaria antes da Páscoa e, portanto, ainda estamos dentro das previsões. Isto significa que é fácil nós imaginarmos que estas decisões são tomadas ou conversadas à mesa de jantar ou de almoço ao domingo, mas não é exatamente assim. Esses dois departamentos têm autonomia para decidir estratégias diferentes. Sim, e sobretudo é curioso porque o príncipe Harry fala muito nisso no seu livro, não é? Na sua polémica biografia. Fala dessa suposta guerra de palácios e uma guerra de comunicação, mostrando que há de facto essa autonomia e caminhos que podem ser seguidos de forma diferente segundo as estratégias para cada um desses clãs, digamos assim, dentro do grande clã mais alargado. A partir desse comunicado muito vago, parece que tudo se descontrola. As pessoas primeiro estranham o tempo de internamento, não é? Uma cirurgia que aquele comunicado dá a entender que é uma coisa simples, programada, sem nenhuma gravidade e de repente tem um tempo de internamento de 2 semanas. Depois o tempo de recuperação de 2 meses. O desaparecimento total da família, não é? Deixámos de vê-los. Os filhos também. Exatamente. Sim. E começam a surgir rumores de infidelidade, de divórcio, de doença grave, rumores até, este confesso que é um dos meus preferidos, da morte da Princesa de Gales, que estaria a ser escondida enquanto se treinava uma sósia de Kate Middleton para a substituir. Isto é uma das teorias que muitos defendem. É verdade, sim. Criou-se aqui um enorme espaço para a especulação, que foi crescendo dia após dia até chegarmos aqui, inúmeros grupos de discussão no WhatsApp, não sei se estás em algumas, já são às centenas à escolha. Não estou, mas já estou interessada. Tudo isto levou muito boa gente a recuperar o quê? A timeline dos acontecimentos. Isto recorde-se, por exemplo, a versão oficial é de facto que a cirurgia abdominal da Kate estava planeada, dizia o Palácio, mas a verdade é que ainda no final de dezembro, dia 22, salvo erro, vários meios avançavam que os príncipes de Gales iriam à Itália no começo de 2024. Ora,
Se havia uma cirurgia planeada, se esperava que ela estivesse algum tempo afastada em recuperação, seria no mínimo estranho que fossem viajar e que comunicassem isso. A verdade é que Kate foi internada, a viagem ficou sem efeito, nem o dia de aniversário da princesa, a 9 de janeiro, foi assinalado nas redes. Não é que seja forçoso, mas costuma acontecer, com alguma imagem, alguma coisa assim mais íntima. O Palácio costuma tratar disso. Nós não a vimos sequer a sair da clínica onde esteve internada. E a onda de rumores foi crescendo. Nós, que aliás a vimos, lembro-me agora daquela imagem de ela tinha acabado de dar à luz os impecável, filhos, não é? Aliás, já estava à porta da clínica. Precisamente. E é um grande contraste que se nota precisamente em relação a esses momentos, não só no pós-gravidez, mas há um outro momento em que ela também vai fazer qualquer tipo de intervenção derivado também de uma das gravidezes. E também aparece cintilante ao seu melhor estilo. E aqui, de facto, há aqui um contraste absoluto. O Palácio teve sempre uma regra que foi cumprindo mais ou menos exatamente, mas a regra era nunca responder a boatos, mesmo os que ganhavam muito lastro, como um que surgiu em 2022, que garantia que a rainha Isabel II já estava morta. Mas isso agora mudou, esta regra de não responder a boatos. Porquê? É uma boa pergunta, porque, de facto, é muito raro. Nesse caso, a rainha sabe-se que não quiseram abrir, de facto, um precedente, achavam que era aquilo que se chamava Royal Internet, ou seja, os boatos da internet sobre a realeza. Agora não é bem o caso. Buckingham ou Kensington não costumam, de facto, reagir em on, como nós costumamos dizer, costumam recorrer antes a correspondentes reais, outras vias para passar a informação que pretendem de uma forma controlada nos jornais. Mas neste caso já vão em 3 reações oficiais. A primeira das quais foi muito marcada e foi para responder às afirmações de uma jornalista espanhola, portanto ela nem sequer era inglesa, a Concha Valero. Ela tem uma vasta comunidade de seguidores no seu país e fora também, daí o problema, e ela garantia que Kate Middleton chegou a estar em coma induzido. Uma situação bastante complicada, portanto, como nós podemos imaginar. A situação foi negada pelo Palácio, mas numa era hiperdigital como a que nós vivemos, era difícil apagar este tipo de burburinho, até porque ela depois volta a responder e as pessoas continuam a ficar intranquilas, até porque para além do boato, eu penso que isso é muito interessante também, as pessoas estão genuinamente preocupadas com a saúde e o que é que poderá ter acontecido com a Kate. Penso que não se esgota de facto só nessa questão do rumor ou da pequena boataria, da maledicência, acho que vai muito para além disso, de facto. Esse burburinho nas redes depois piora tudo quando acontecem coisas como a foto, maldita foto, digitalmente alterada ou aparentemente publicada pela própria Kate Middleton, já depois de uma outra foto tirada por um paparazzo, publicada no TMZ americano, que os jornais britânicos terão sido muito pressionados para não publicar. O facto de tudo isto acontecer com William e com Kate e não com Harry e com Meghan, por exemplo, faz diferença? Bom, uma das teorias da conspiração é que muitas das teorias da conspiração também surgiram em meios, blogs e contas associadas aos Sussex, não é? Mas adiante, nem vamos entrar por aí. Mas é diferente na medida em que William e Kate são o casal que segue no trono, não é? E tudo isso é drasticamente diferente logo à partida. Pelo menos assim se espera, que sejam os próximos ali na linha de sucessão a ocupar realmente esse lugar. E um casal modelo, com uma taxa de aprovação muito elevada. Aliás, pelo menos até esta foto ao desastre que tu falavas do Dia da Mãe, a Kate era a mais popular, com 38% pelo menos de aprovação. Portanto, o membro preferido da família real é o membro britânica. preferido, sim, por todas as razões, seja pela simpatia, pelos vestidos, pelo lugar que ocupa, enfim, ela de facto tem uma aprovação invejável. É sobre eles que recai a promessa e a pressão de renovarem a monarquia, sobretudo depois do Brexit e do afastamento do Harry e da Meghan, não é? Mas até nesta história do paparazzo que tu falavas, eu penso que Kensington terá sido muito infeliz porque se de facto tentou travar a publicação desta foto. A verdade é que ao menos aquela foto fazia alguma prova de vida da princesa, ainda que ela pudesse aparecer melhor ou pior, deixasse ali algumas dúvidas, mas esvaziava um pouco a questão. Quando nós sabemos que depois eles tentaram intervir para que a foto não fosse publicada, as pessoas ainda ficam mais apreensivas. Mostra de facto como parecem perdidos sobre o que mostrar, como mostrar, quando mostrar e por aí fora. Tudo isto acontece já na ausência da figura que liderou a Casa Real Britânica durante mais de 70 anos. Tudo isto seria diferente com Isabel II? Eu penso que os mais velhos ainda se lembrarão de uma imagem muito cândida, muito fofinha de Isabel II a enviar o primeiro e-mail real, em 1976. Depois houve ali uma série de novidades tecnológicas também divulgadas de uma forma muito curiosa. Mas os tempos mudaram a uma velocidade vertiginosa, a realidade é essa. A rainha também teve o seu Kate Gate, digamos assim, não é? Foi o seu Diana Gate, agora nos anos 90, quando morre então Princesa de Gales.
e Buckingham demora aquela eternidade a reagir. A estratégia também não foi perfeita. Não foi. É o exemplo mais estrondoso, penso eu, que marca até hoje, assim como sombra, o reinado de Isabel II, de que há momentos na história, e sobretudo na história recente do Palácio, não é preciso recuar muito, em que Buckingham não soube ler devidamente o ambiente, aquele famoso termómetro junto dos seus súbditos, e de como isso pode ser fatal, ou pelo menos prejudicial. E depois lembramos da própria saída do Harry e Meghan, da entrevista bomba à Oprah Winfrey. Isabel II ainda assistiu isto tudo, não é? Já tinha muita idade, mas ainda assistiu isto tudo. Já para não falar de uma viagem desastrosa do William e da Kate às Caraíbas em 2022, em que também enfrentaram inúmeros protestos, a Ucrânia também já estava em total ebulição, eles foram muito criticados por essa viagem, que seria uma coisa de charme e que acabou por não ter, assim, grande charme. Estou de exemplos de como, ao longo das décadas, esta família de facto não soube reagir a adversidades, a coisas que correm menos bem, reagir Verdade. publicamente. Esta terça-feira o Palácio deve fazer um comunicado, não se sabe exatamente sobre o quê, mas já se sabe que há um comunicado, que também é um bocadinho surreal. Exato. É possível ter alguma ideia do que vem por aí? Eu penso que numa altura destas já ninguém se atreve a fazer previsões. Há especulações que apontam para o agravamento do estado de saúde do rei, o que digamos que por um lado tiraria o foco de Kate, é verdade, mas faria aumentar todo um outro tipo de preocupação agora com o monarca. O rei que ainda assim tem surgido. No outro Tem dia... surgido, vai aparecendo, sim, discretamente, medalhar aqui e ali em alguns encontros laterais, mas há fotos, nota-se que estará ligeiramente mais debilitado, mas ainda assim em condições para aparecer, com um ar bastante digno. Nós, no momento em que gravamos este podcast, a Embaixada Britânica na Ucrânia viu-se obrigada a desmentir uma notícia russa de que Carlos III já teria morrido, vítima de cancro. O senhor tem 75 anos, portanto já está decidido. Vamos ver também como é que isto evolui. Mas bom, teriam citado aquilo que seria um comunicado falso de Buckingham, obviamente. Portanto, eu penso que nós estamos num terreno totalmente pantanoso. Vamos ver o que é que acontece. Já voltamos à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Vamos olhar para outras monarquias da Europa, para quem as últimas semanas também não têm sido propriamente tranquilas. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código: Alice. Espera, está a acontecer qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Maria Ramos Silva, jornalista e editora de Lifestyle do Observador. Maria, a família real britânica sempre foi uma das mais, se não a mais, mediática, mas há outras europeias com dificuldades, vamos dizer assim, que têm chegado aos jornais nas últimas semanas. Por exemplo, uma a quem os portugueses também prestam muita atenção, a monarquia espanhola. A espanhola é muito curioso porque a Rainha Camila escolheu precisamente Espanha para cumprir uns dias de descanso agora durante o tratamento do marido, passando por um destino de luxo onde outros membros da realeza já foram caçar, o que, enfim, aqui entre nós também podia ter sido melhor estudado pela equipa de relações públicas. Mas porque é estranho, não é? De repente porque temos é estranho, a rainha... sim, nesta fase, sai do país, escolhe este destino que já era muito polémico, associado a Juan Carlos e não só, quer dizer... Não ajudou. Não ajudou, havia tanto sítio, não é? De facto, não terá sido mais bem escolhido. Tanto palácio no Reino Unido. É verdade, é verdade. Quanto à coroa espanhola, as atribulações com o rei emérito Juan Carlos já foram longamente dissecadas e quem aparece agora no olho do furacão é a Rainha Letícia. Ela teve um final de ano bastante agitado, com o surgimento de uma personagem inesperada aqui neste xadrez todo, o Jaime de Elburgo. Ele foi casado com a irmã da Letícia, com quem afirma ter mantido uma relação, já a mulher de Filipe VI era casada. E a verdade é que os rumores em torno do passado da rainha são antigos, ciclicamente vão sendo recuperados. Hoje imagina até quem questiona a orientação sexual do atual monarca, portanto isto é vastíssimo. E muitas destas histórias foram alimentadas por colunistas sociais, como por exemplo o Jaime Penafiel, que é o nome histórico do comentário Cor-de-Rosa, e que acabou até por ser afastado do El Mundo pela sua prosa ácida e enfim, por trazer aqui uma série de histórias que às tantas já estavam completamente sem freio. Mas eu penso que a família real espanhola deve temer o pior, já que depois de Letícia e eu, o escritor vai lançar mais um livro em maio, no qual promete expor ainda mais segredos. Escândalos também na Dinamarca,
depois de muitos rumores sobre a alegada infidelidade de Frederico, o príncipe herdeiro, a rainha Margarida II abdicou em favor do filho e o filho, já rei, voltou a Madrid. Pois é, parece que todos os caminhos vão dar à Espanha neste momento, tudo ligado. Não é? Sim, talvez seja mais um sinal de que os elementos da realeza, mesmo os que hoje têm maior responsabilidade, já não conseguem encaixar a formalidade exigida noutros tempos, esquecendo-se também que o anonimato é hoje praticamente impossível, não é? Porque há redes, estamos todos ligados, eles já foram símbolos máximos de continuidade, de estabilidade, e hoje muitos deles parecem só querer ter uma vida normal, estilo Harry e Meghan, não é? Que enfim, conseguiram fazer as malas e ir à sua vida, vão reaparecendo, mas de uma forma muito mais descontraída. Mas o problema é que a vida normal, como temos visto, nem sempre é bonita e cor-de-rosa e dá muitas chatices. Será isso que explica esta espécie de crise em que as monarquias europeias parecem estar? Uma necessidade que têm de se aproximarem da vida normal, de se apresentarem como pessoas como as outras? É possível, eu penso que seja por incapacidade de esconder, de facto, porque é muito difícil, por vontade expressa de partilharem a sua vida. Figuras como estas vivem um grande dilema, não é? Em como é que vão manter aquela aura, aquele magnetismo todo que a rainha conseguia manter, a rainha Isabel II, e que os afasta dos comuns mortais e que nos faz admirá-los e termos curiosidade sobre eles. E que sustenta a monarquia. E que sustenta precisamente a monarquia e ao mesmo tempo transmitir uma ideia de proximidade, não é? Mostrarem que não estão ali no seu pedestal, completamente imunes, alheios a tudo, e atenuar esse fosso entre eles e os ditos mortais. Ambos os caminhos têm o seu preço. Nós podemos voltar aqui ao Harry e Meghan, que optaram de facto por falar abertamente sobre questões até a certa altura inéditas, a saúde mental, as pressões nos corredores do palácio, o ambiente tóxico, as questões do racismo, portanto ali uma ideia muito datada da monarquia que eles... Mas pagaram também por isso. Pagaram muito por isso, é verdade. E depois também temos o outro lado, por exemplo, de William e Kate, que obviamente têm uma função e uma responsabilidade totalmente distintas, e que construiu uma imagem inabalável. E é precisamente boa parte disso que nos traz aqui hoje também, não é? Ao ponto de ser estranho imaginar que também adoecem, também são operados, também têm direito à sua baixa, sim, que também são pessoas normais, mas que no fundo nunca são bem pessoas normais, não é? E o problema é precisamente esse. Como é que se conseguem ajustar este puzzle em que é preciso ser pessoa normal, não sendo pessoa normal ao mesmo tempo? Nós vendo o The Crown ficamos com aquela ideia da firma, da família real britânica. Sim. Como a firma. Isto significa que os funcionários da firma, os administradores da firma, estão a necessitar de deixar os interesses da firma um bocadinho de lado, em prol da firma, em prol de certa maneira, para crescer. Sim, que no fundo é uma grande empresa, não? Neste caso é uma empresa mais... encurtada, porque foi sendo encurtada também por própria decisão dessa empresa, mas que não deixa de se sentir e de ter as suas dores de crescimento, porque o mundo mudou e lá está, não é já o mundo da rainha, é um mundo com outro tipo de desafios e disposições públicas e de partilha de informação de uma forma em que nós não conseguimos estancar e eles próprios andarão à procura disso. Isso agora também me faz lembrar a tua intervenção, precisamos do outro The Crown rapidamente, não é? Precisamos de mais uma temporada, por favor, porque não nos falta material para isso. Obrigada, Maria. Obrigada. Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons retirados da BBC e da Sky News. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.